Você já sentiu que falta algo na sua caminhada com Deus? Já teve aquela sensação de que existe um nível mais profundo na fé que ninguém te ensinou? A verdade é que há um segredo oculto na Bíblia sobre a sua identidade em Cristo. E se você não souber disso, pode estar vivendo muito abaixo do que Deus planejou para você. Neste vídeo, vou revelar algo que pode transformar completamente a sua vida espiritual. Vou te mostrar o que significa estar verdadeiramente identificado com Cristo, como isso te dá autoridade sobre o pecado, a fraqueza e até os ataques espirituais. Se você já se sentiu perdido, sem propósito, sem forças para vencer seus desafios, esse conhecimento pode ser o divisor de águas que você precisava. Então, se você quer finalmente entender quem você realmente é em Cristo e como isso pode te libertar para viver uma vida de poder e propósito, assista até o final, porque essa verdade pode mudar tudo. Muitas pessoas passam anos na fé sem perceber que ainda estão presas a uma mentalidade derrotada. Elas oram, jejuam, buscam, mas vivem em um ciclo de fracasso espiritual, porque não entenderam algo fundamental, a verdadeira identidade em Cristo. A Bíblia não apenas sugere, mas declara que aqueles que creem foram crucificados com Cristo e já não vivem para si mesmos. Gálatas 2:20. No entanto, muitos continuam enxergando a si mesmos como fracos, incapazes e indignos, sem perceber que essa visão é contrária à revelação do Senhor Jesus Cristo. A realidade espiritual não se baseia no que sentimos, mas no que Deus declarou sobre nós. Se um herdeiro nunca souber que tem direito a uma fortuna, ele viverá como um pobre. E é exatamente isso que acontece com quem não compreende o que significa ser um com Cristo. Muitos ainda lutam contra o pecado e a condenação porque não entenderam que sua velha natureza foi crucificada com ele. Romanos 6:6. Deus não apenas perdoou pecados, Ele os destruiu na cruz, para que o poder do pecado fosse quebrado na vida do crente. O erro não é falta de esforço, mas de conhecimento. O que mantém as pessoas presas não é a força do pecado, mas a ignorância da verdade. Agora, imagine um prisioneiro que continua dentro da cela, mesmo depois de a porta ter sido aberta. Ele não está ali porque precisa, mas porque não sabe que já pode sair. Assim acontece com aqueles que ainda vivem como escravos do pecado, quando na verdade foram ressuscitados e assentados com Cristo nos lugares celestiais. Efésios 2:6. Mas, se isso é verdade, por que tantas pessoas ainda vivem como se estivessem derrotadas? O que falta para elas experimentarem essa realidade no dia a dia? A grande questão não é apenas saber que Cristo morreu, mas compreender que nós morremos com Ele. Essa é a chave que muda tudo. Quando Jesus foi à cruz, Ele não estava ali apenas por nós, mas como nós. Isso significa que o velho eu, escravizado pelo pecado, cheio de culpa e condenado, foi crucificado com Ele. Romanos 6:6. Muitos ainda tentam melhorar a velha natureza, quando na verdade precisam entender que ela já foi sepultada. O problema não é a luta contra o pecado, mas a falta de revelação sobre essa morte espiritual. Imagine um criminoso perigoso sendo sentenciado à pena de morte. Depois que ele morre, a justiça não pode mais condená-lo. Ele pagou o preço com a própria vida. O mesmo aconteceu com aqueles que estão em Cristo. O pecado já não tem mais direito sobre eles porque a justiça divina foi cumprida. 2 Coríntios 5:21. Mas muitos continuam vivendo como se ainda devessem algo a Deus, carregando culpa e peso por erros passados. Isso acontece porque não renovaram a mente para enxergar sua nova identidade. Essa verdade não é apenas um conceito teológico, ela é prática e transformadora. Se o pecado não tem mais domínio, então é possível viver uma vida de santidade sem esforço humano, apenas pela fé.
Se a culpa já foi removida, então não há mais condenação para quem está com Cristo. Mas se tudo isso já aconteceu na cruz, então por que tantos ainda vivem como escravos? O que ainda os mantém presos, sem experimentar a verdadeira liberdade? Se Cristo morreu por nós, então nós também morremos com Ele. Mas a história não termina na cruz. Se ficássemos apenas na morte, estaríamos incompletos. O poder da identificação com Cristo está no fato de que, assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos para uma nova vida. Romanos 6:8. Essa não é apenas uma mudança simbólica, mas uma realidade espiritual. Deus não nos reformou, Ele nos recriou. A velha natureza foi destruída e agora temos uma nova identidade, uma nova posição e uma nova autoridade. Mas, se essa é a verdade, por que muitos ainda vivem como se estivessem na velha vida? A resposta está na mentalidade. Se um escravo for liberto, mas continuar pensando como escravo, ele viverá como um escravo, mesmo sendo livre. Da mesma forma, quem não renova a mente para enxergar sua nova identidade em Cristo, continuará agindo como alguém derrotado. Mas a Bíblia declara que fomos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Efésios 2:6. Isso significa que temos uma posição de autoridade, não de escravidão. Quando entendemos isso, a forma como enfrentamos desafios muda completamente. Em vez de lutar para vencer, passamos a lutar a partir da vitória que já nos foi dada. Agora, pense nisso. Se alguém soubesse que tem o poder para mudar qualquer situação, continuaria se lamentando ou começaria a agir com confiança. A identidade do crente não é mais a de um pecador tentando ser santo, mas a de um justo vivendo em santidade. Isso transforma a maneira de orar, de enfrentar desafios e de se posicionar diante do mundo espiritual. Mas, se temos essa nova vida, porque muitos ainda sentem que não conseguem viver plenamente essa realidade? O que ainda impede a manifestação total dessa transformação? Se já morremos e ressuscitamos com Cristo, então não somos mais quem costumávamos ser. No entanto, muitos ainda se enxergam como pecadores tentando melhorar, ao invés de filhos vivendo em sua verdadeira identidade. A Bíblia declara que Cristo nos tornou justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21. Ou seja, não apenas fomos perdoados, mas completamente transformados. Ainda assim, muitas pessoas vivem presas ao passado, acreditando que precisam fazer algo para merecer o favor de Deus. Essa mentalidade rouba a ousadia e impede que elas vivam a plenitude da nova vida em Cristo. O problema não está em Deus, mas na forma como as pessoas se veem. Se alguém se vê como pecador, agirá como pecador. Mas se vê como alguém justificado, caminhará de acordo com essa justiça. Imagine um órfão que de repente descobre que foi adotado por um rei. Se ele continuar pensando como órfão, viverá com medo e insegurança, mesmo já sendo filho do rei. É exatamente assim com aqueles que ainda não entenderam que sua identidade foi totalmente redefinida na cruz. Quando Jesus levou nossas dores e enfermidades, Isaías 53:5, Ele não estava apenas nos dando alívio, estava nos dando uma nova identidade. Mas por que tantos ainda vivem carregando culpa, medo e insegurança, se Cristo já removeu tudo isso? Porque acreditam mais em suas emoções do que na verdade da palavra. A identidade do crente não muda com os sentimentos. Ela é firmada na obra consumada de Cristo. No momento em que alguém recebe essa revelação, sua vida nunca mais é a mesma. Mas se já somos uma nova criação, se já temos essa identidade, por que ainda há resistência em viver essa realidade? O que falta para que essa transformação se torne visível no dia a dia? Agora que entendemos que morremos e ressuscitamos com Cristo, surge uma questão importante: como viver essa nova vida de maneira prática? A resposta está em não confiar nas próprias forças, mas na obra completa de Cristo.
A verdade é que fomos redimidos da maldição da lei. Gálatas 3:13. E por isso não precisamos lutar contra a condenação, a culpa ou o medo. Tudo o que Cristo fez na cruz foi suficiente para garantir nossa vitória, mas muitos ainda vivem como se tivessem que lutar para conquistar o que já foi conquistado por Cristo. Isso ocorre porque não compreenderam a plenitude da graça de Deus. Se você realmente entende que a obra de Cristo foi completa, então já não há nada que precise ser acrescentado. O erro de muitos é tentar ajudar a Deus. Eles oram como se precisassem convencer a Deus de algo que já foi declarado sobre eles. E isso gera uma vida de frustração, em que tudo é um esforço sem fim. Mas a verdade é que a graça de Deus é abundante, e Ele já nos deu tudo o que precisamos para viver em vitória. Isaías 53:9. Isso não significa que devemos ser passivos, mas que nossa confiança não está nas nossas obras, mas no que Jesus fez por nós. Vamos pensar de uma forma simples. Imagine que você tem um bilhete de loteria premiado, mas continua trabalhando incansavelmente para ganhar o prêmio. Não faria sentido, certo? Da mesma forma, quem está em Cristo já possui todas as bênçãos espirituais, e é necessário viver com essa consciência. Mas se já temos tudo em Cristo, por que tantos continuam vivendo como se estivessem em busca da vitória? O que ainda os impede de experimentar a plenitude dessa verdade? Se a obra de Cristo já nos garantiu uma nova vida, por que ainda vemos tantos cristãos lutando contra as mesmas dificuldades, como se não tivessem sido libertos? A resposta está no entendimento sobre a autoridade que recebemos. Jesus declarou que ninguém tiraria sua vida, mas que Ele a entregaria voluntariamente. João 10:18. Da mesma forma, agora temos autoridade para viver essa nova realidade. Não estamos sujeitos ao pecado, à condenação ou ao medo, mas, sem essa consciência, muitos continuam aprisionados a uma vida inferior ao que Deus planejou. Pense em alguém que tem a chave de uma casa, mas continua vivendo como se estivesse do lado de fora. Se essa pessoa não souber que a porta já está destrancada, nunca entrará. Assim são aqueles que já foram libertos em Cristo, mas ainda vivem como escravos porque não entenderam sua autoridade. Em Cristo, não somos mais vítimas das circunstâncias, somos vencedores. Mas essa vitória precisa ser tomada pela fé, porque muitas vezes as emoções tentam dizer o contrário. Essa é a diferença entre viver por sentimentos e viver pela verdade da palavra. Então, se Cristo nos deu essa autoridade, por que tantos ainda vivem de forma derrotada? Porque ainda não tomaram posse daquilo que já lhes pertence. Quem não conhece sua identidade não pode usufruir dos benefícios dela. Mas uma vez que essa verdade se torna revelação, tudo muda. A forma de orar, de pensar e de agir se transforma completamente. Mas se essa transformação já foi liberada, o que ainda impede sua manifestação total na vida de muitas pessoas? Se Cristo nos deu autoridade, então não somos mais prisioneiros do pecado, da culpa ou do medo. No entanto, muitos ainda vivem como se estivessem presos, sem perceber que já foram libertos. A Bíblia declara que fomos crucificados com Cristo. E agora não vivemos mais para nós mesmos, mas para Ele. Gálatas 2:20. Isso significa que a vida que vivemos agora não depende de nossas próprias forças, mas da vida de Cristo em nós. Ainda assim, muitos tentam vencer as batalhas espirituais com armas naturais, como esforço humano e força de vontade, quando, na verdade, a verdadeira vitória está em permanecer naquilo que Cristo já conquistou. Imagine alguém que foi declarado inocente, mas que continua se sentindo culpado. Mesmo que a justiça já tenha decidido, essa pessoa ainda carrega o peso da condenação porque não aceitou a verdade.
Da mesma forma, aqueles que estão em Cristo já foram feitos livres, mas precisam renovar a mente para viver essa liberdade. A Bíblia diz que fomos libertos do domínio do pecado, Romanos 6:6. Mas sem essa consciência, muitos ainda vivem como se fossem reféns das mesmas lutas de sempre. A transformação começa quando deixamos de tentar lutar sozinhos e aprendemos a descansar naquilo que Cristo já fez. Mas, se essa liberdade já foi concedida, o que ainda prende tantas pessoas a velhos padrões de pensamento e comportamento? A resposta está na falta de renovação da mente. Quem não se alimenta da palavra continua enxergando a vida com as mesmas limitações de antes. Mas, quando essa revelação se torna real, tudo muda. As lutas continuam existindo, mas agora a perspectiva é diferente. Porém, se essa mudança já foi disponibilizada por Deus, o que impede que ela se manifeste completamente? Se a renovação da mente é a chave para viver plenamente a nova identidade em Cristo, então o que impede tantas pessoas de experimentarem essa transformação? A resposta está no tipo de alimento que elas consomem. Assim como o corpo precisa de comida para se manter forte, o espírito precisa da verdade da palavra para se firmar na identidade correta. A Bíblia declara que, se morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Romanos 6:8. Isso significa que não podemos mais pensar e agir como antes. Nossa antiga natureza foi crucificada e agora vivemos pelo Espírito. Mas sem essa renovação diária, muitos ainda vivem como se fossem escravos do passado. O problema é que a maioria das pessoas gasta mais tempo alimentando suas dúvidas do que fortalecendo sua fé. Elas leem sobre fracasso, medos e limitações e depois se perguntam por que não conseguem viver a plenitude da vida cristã. É impossível andar na verdade sem estar mergulhado nela. Assim como ninguém pode correr uma maratona sem preparo, também não podemos viver a realidade da cruz sem renovar nossa mente diariamente. A Bíblia ensina que se morremos com Ele também viveremos. 2 Timóteo 2:11. Isso quer dizer que nossa vida agora é conduzida por outra perspectiva. Mas essa mudança só acontece quando escolhemos nos alimentar corretamente. Se tudo já foi feito por Cristo e a vitória já foi conquistada, o que falta para que essa transformação se manifeste completamente? O que impede que alguém saia do ciclo de fraqueza espiritual e entre em uma vida de poder e propósito? A resposta está na revelação pessoal. Muitos conhecem a teoria, mas poucos vivem a prática. Mas qual é o segredo para fazer essa transição da teoria para a realidade? A transição da teoria para a prática acontece quando a revelação se torna mais forte do que as circunstâncias. Não basta apenas saber que estamos unidos com Cristo. É preciso viver essa verdade todos os dias. A Bíblia declara que aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Isso significa que não somos apenas perdoados, somos transformados. Mas para que essa transformação aconteça na prática, precisamos nos enxergar como Deus nos enxerga. E isso só é possível quando paramos de olhar para nós mesmos e começamos a olhar para Cristo. Muitos cristãos vivem cheios de culpa, tentando agradar a Deus por meio de suas próprias obras, quando, na verdade, a maior honra que podemos dar ao sacrifício de Cristo é crer que Ele já fez tudo. Imagine um prisioneiro que recebeu uma carta de alforria, mas por não acreditar no que está escrito, continua vivendo como se estivesse preso. Assim, são aqueles que conhecem a palavra, mas não vivem por ela. Se Deus diz que fomos feitos justiça dele, então nossa identidade já mudou. O desafio é renovar a mente para que essa verdade se torne nossa realidade. Agora, se essa revelação é o segredo para viver uma vida plena e cheia de propósito,
O que falta para que tantas pessoas saiam da teoria e entrem na prática? Agora eu vou orar por cristão de viver, amado Pai Celestial, verdadeiramente neste momento com corações humildes e expectantes que muitos ainda não descobriram, reconhecendo a grandiosidade de teu amor e a profundidade de tua sabedoria. Você teve essa revelação. Agradecemos a pergunta que fica de termos recebido a tua palavra, que foi plantada em nossos corações como uma semente não preciosa. Desculpas para viver uma vida sem toda semente encontra um solo fértil. Cristo já fez tudo por você. Clamamos e agora é hora de viver de acordo com a verdade que Ele revelou. Que esta palavra que recebemos hoje já entregou sua vida completamente a Jesus Cristo de Nazaré? Se ainda não, por que esperar mais? A vida plena que você não seja disponível agora espinhos de preocupações, mas depende de uma decisão radical, onde a ansiedade de se entregar totalmente à verdade da cruz e a obra redentora. Queremos que esta palavra encontre um solo fértil em nossos corações. Quantas vezes você já tentou lugar de entrega ou de humildade, questionou se seria capaz de viver uma vida de corações, Senhor. Chegou o momento de parar de lutar com suas próprias forças e começar a viver pela força de Cristo em você. Que a terra de nossa alma seja um campo arado com o que foi falado aqui, para receber tua semente. Se ainda não se inscreveu, que tua palavra germine em nossos corações agora. Cresça com vigor, as notificações e produza frutos para que você possa continuar aprendendo, que não seja uma semente que morre na terra, de acordo com essa que se transforme em uma árvore frondosa. Não perca a chance de crescer, abrir e transformar alimento para nós e para muitos outros. O que você vai fazer com tudo que esta palavra não produza 30 ou 60 para tomar posse da sua verdadeira identidade, mas que ela possa multiplicar-se em uma colheita de 100. Se sim, que a fé, perca tempo, a esperança e compartilhe o amor que essa verdade com outros se espalhem como uma correnteza, transformando nossas vidas e impactando o mundo ao nosso redor. Senhor, nós te agradecemos por cada palavra revelada neste momento. Sabemos que em Cristo ao teu chamado somos abençoados com toda sorte de bênçãos, mesmo quando não regiões celestiais. Que possamos hoje ser instrumentos que as escamas caiam dos nossos olhos de teu amor, que a revelação e portadores de tua luz neste mundo seja clara em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que cada semente lançada neste solo frutifique a 30, 60 e 100 por um, e que o nosso espírito se abra para essa verdade de que já fomos feitos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pedimos que essa verdade penetre fundo, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Que o nosso terreno esteja fértil para que cada ensinamento se transforme em frutos de fé, amor e poder. Que a partir de hoje possamos viver em plenitude, sabendo que em Cristo já temos tudo o que precisamos. Obrigado, Senhor, por tua graça e por nos fazer participantes de sua natureza divina. Em nome de Jesus. Amém.